Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 4, missão dos espíritas. Esse item 4, ele é composto de uma mensagem psicografada em Paris em 1863 e assinada pelo espírito Erasto, onde ele diz: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, olha que interessante a conexão dessa mensagem com o nosso tema da segunda parte de hoje, né? Porque vejam que Erasto começa a mensagem falando sobre, de uma maneira assim figurada e metafórica, sobre o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo. Ou seja, de que ele está falando? Ele está falando dessa transição planetária pela qual nós estamos passando. E nós estávamos falando agora na nossa segunda parte exatamente sobre impermanência, né? Então, ele vem nos chamar a atenção para o fato de que o planeta está passando por transformações e que o mais sábio a fazer nessa hora é buscarmos nos harmonizar com esse movimento, porque o movimento da natureza, ele sempre acontece no sentido de elevar, ele sempre acontece no sentido de impulsionar a evolução. E nós, como espíritos encarnados e, sobretudo, como espíritas, devemos estar muito atentos a que o nosso mundo interior esteja harmonizado com as esferas superiores, de onde promanam as decisões sobre a direção que os acontecimentos irão tomar nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos. Vamos nos lembrar que, pelo princípio da reencarnação, nós também vamos nos tornar herdeiros de nós mesmos, pois a semente que tivermos semeado agora, colheremos no futuro, nessa vida mesmo e também em vidas futuras, quando aqui reencarnarmos e tivermos a chance de vivermos num planeta mais pacífico, num planeta mais harmônico, num planeta mais sustentável, num planeta mais saudável, né? Então Erasto já chama a atenção para a nossa grande responsabilidade como espíritas nesse momento de transição. E aí ele segue nos orientando a respeito do comportamento mais adequado para esse contexto, dizendo: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Então vejam que aqui Erasto está, primeiro, dizendo que para cumprirmos adequadamente com a nossa missão de espíritas, nós temos que vencer o medo. Quando ele diz não mais vos assusteis, ele está falando, ele está chamando a nossa atenção para a necessidade de não nos deixarmos tomar pelo pavor, pelo temor, pelo medo. Por quê? Porque essa fase de transição planetária, ela é uma fase de muitos conflitos, ela é uma fase de muitos eventos naturais trágicos, ela é uma fase também onde nós temos
presenciado muitos acidentes causados pelo próprio ser humano, né? Explosão de usinas nucleares, represas que estouram, né? Enfim, nós temos visto grandes acidentes que são característicos de época de transição, né? De tsunamis, terremotos também, tem muita coisa acontecendo. Então é preciso que a gente cultive uma qualidade evangélica imprescindível, que é a coragem, né? Que é justamente o antídoto do medo, para que possamos ser realmente propagadores da palavra evangélica. Lembram da mensagem de hoje? Na palavra e na ação, né? E Erasto chama a atenção aqui para o fato das línguas de fogo. O que são as línguas de fogo? São a inspiração que nós recebemos do mundo invisível, né? Que são as inspirações que nós recebemos dos espíritos mais elevados, para que em cada circunstância possamos falar as palavras que sejam mais apropriadas a cada contexto especificamente, né? Por isso que Erasto diz que conosco estão os espíritos elevados, né? Mas ele também chama a atenção para o fato de que iremos falar para um mundo que não está conectado com a espiritualidade, para um mundo que está cada vez mais afundado no materialismo, né? Mas mesmo assim ele diz que devemos pregar o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Isso aqui é a essência do ensinamento evangélico. Jesus, em todo o Novo Testamento, ele nos impulsiona a simplesmente oferecer o que tenhamos de melhor, sem esperar que aquilo que nós estamos oferecendo para os seres tenham um resultado, um impacto imediato. Ele sempre... vamos lembrar que em suas parábolas, Jesus sempre usa a metáfora da semente, né? Por quê? Porque a metáfora da semente remete ao ritmo natural das coisas, né? A semente, não adianta a gente plantar e querer que ali naquele momento em que nós colocamos a semente no solo, já brote alguma coisa. Não vai acontecer, né? Vão ser as condições de umidade, de calor, né, de luz solar, que vão com o tempo fazer com que essa semente brote. Então, da mesma forma, Jesus recomenda que nós façamos no que diz respeito às sementes espirituais. Ele diz: ofereçam o que tiverem de melhor. Ofereçam palavras de compaixão, ofereçam palavras de generosidade, ofereçam palavras de amor, e não se importem se num primeiro momento aqueles que tiverem ouvido essas palavras não consigam processá-las, porque inclusive isso aconteceu com Jesus, né? Jesus pregou para muitos seres que não só não o ouviram, como ainda o interpretaram mal e o consideraram como um malfeitor, um espírito puro, um espírito iluminado, um espírito perfeito, foi crucificado, né? Porém, as sementes que ele plantou eram sementes muito vigorosas, que seguem até hoje, mais de 2000 anos depois, dando frutos. Só que cada um tem seu ritmo. Cada espírito vai despertar no seu momento. E nós temos que ter essa sabedoria de entender que cada mente tem o seu processo. Cada mente tem o seu movimento. E que cabe a nós apenas e simplesmente oferecer. Porque inclusive esse oferecer, esse dar, é que vai também funcionar para nós individualmente como um exercício de purificação dos nossos corações e, consequentemente, como uma alavanca de impulsionamento da nossa evolução espiritual. E aí Erasto segue dizendo: ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade.
ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Culto do bezerro de ouro, pessoal, é uma figura também que se usa muito frequentemente dentro da doutrina espírita, como a tendência que nós temos a nos apegarmos às satisfações materiais, às satisfações dos nossos sentidos, né? E é isso exatamente que Erasto está nos convocando a proscrever, ou seja, a afastar. É a mesma coisa que diz Jesus, né? Jesus nos recomenda que não fiquemos presos a essa tendência que temos de estar no serviço de Mamon, ou seja, de estar no serviço da matéria, do dinheiro, da materialidade, mas que passemos para o serviço de Deus, ou seja, para o empenho no crescimento espiritual, para o empenho na nossa evolução interior, né? Então é isso que Erasto aqui está dizendo quando diz para proscrever o culto do bezerro de ouro. E ele segue dizendo: ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Ou seja, Erasto está chamando a atenção aqui que, da mesma forma como existem espíritos que ainda não estão com ouvidos para ouvir e com olhos para ver a grande verdade do Evangelho, existem outros que já se mostram sensíveis a esses ensinamentos e em cujos corações, com certeza, essas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz irão brotar, né? Então é por isso que os espíritos enfatizam sempre, os espíritos superiores, né, enfatizam sempre, dentro dessa nossa missão como espíritas, a necessidade de oferecermos sempre o nosso melhor, porque nós não sabemos qual é a qualidade do mundo interior daquele que nos ouve. Nós não temos clarividência. Pode ser que ele esteja apto a receber o ensinamento e aquilo vá brotar de imediato, vai mudar a sua vida já agora. Mas ainda que não esteja, voltamos naquela questão da semente. A semente vai ficar plantada e quando o solo estiver melhor arado e melhor umedecido, essa semente brotará, né? Ou seja, aquela lei de Lavoisier, né? Nada se perde, né? Nesse universo nada se perde. Por isso que nós temos que ter muita vigilância, né? Jesus diz: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Temos que ter muita vigilância, porque todas as sementes que plantamos brotam, boas e más. Então nós temos que cuidar para ver como estamos usando a porta da nossa mente, a porta da nossa fala e a porta do nosso corpo, né? Para que não estejamos semeando em nosso caminho mais ignorância e mais confusão. E aí Erasto segue dizendo: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ou seja, se nós construirmos ao nosso redor uma aura de compaixão, de bondade amorosa, de paciência, de tolerância, essa própria aura, né, esse próprio magnetismo mais purificado já vai nos proteger de muitas coisas, inclusive de muitas doenças, porque muitas doenças advêm da nossa invigilância mental. E muitas doenças advêm do nosso descontrole emocional, doenças físicas e mentais, doenças físicas e psiquiátricas, né? Portanto, se nós cultivarmos um mundo interior mais elevado, um mundo interior vibratoriamente mais purificado, nós já estaremos criando ao nosso redor e dentro de nós como que uma fortaleza que nos protegerá de muitos sofrimentos desnecessários, né? E Erasto segue dizendo: ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade
mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios de sol. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza de todos os vícios que derivam da impureza. Ou seja, aqui Erasto está nos chamando a atenção para que os maiores obstáculos na nossa caminhada espiritual não estão localizados no mundo externo. Eles estão dentro de nós mesmos. Porque são as nossas emoções perturbadoras que nos enfraquecem diante dos desafios que a vida nos propõe. Porque vejam, por exemplo, se nós somos seres descrentes, se nós somos seres pessimistas, nós vamos esmorecer diante dos menores obstáculos, porque vamos olhar para esses obstáculos e dizer, não dou conta, não tenho condições, não consigo enfrentar. E qual é o antídoto para a descrença? Qual é o antídoto para o pessimismo? É aquilo que Erasto está colocando aqui, a fé, que Jesus diz que remove montanhas. Por quê? Porque nós ainda estamos num estágio espiritual em que nós temos montanhas de dificuldades internas para remover. Mas a fé, ela é muito poderosa, porque a fé é justamente aquela confiança que brota em nossos corações de que nós temos um potencial ilimitado dentro de nós, pronto para ser despertado, totalmente disponível, e que basta que nós dissipemos essas nuvens de obscuridades mentais que nos atormentam para que possamos acessar essa fonte de luz e de paz que já está aqui e que constitui a nossa própria essência. A nossa própria essência não é essa mente confusa com a qual nós operamos no mundo. A nossa essência é luminosa, a nossa essência é equânime, a nossa essência é equilíbrio, né? E aí Erasto segue dizendo: parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Então aqui Erasto está descrevendo todo esse processo de transição planetária pelo qual nós estamos passando, né? Ou seja, ele está falando que em todas as regiões, em todos os continentes, em todos os pontos do planeta, né, vai haver revoluções filosóficas, revoluções morais, enfim, a visão de mundo da humanidade ela já está em transformação, né? Mas como é um processo longo, a gente só vai perceber os seus efeitos daqui talvez a alguns séculos, né? Mas ela já está em movimento, essa transformação já está em movimento. E o que Erasto está chamando a atenção é para que nós espíritas estejamos vigilantes e fazendo o melhor que possamos para contribuir para que essa transição se dê com o mínimo de sofrimento possível para nós e para os outros seres. E aí segue Erasto: e depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Aqui Erasto está falando sobre a tendência que existe naqueles seres que estão, na linguagem vulgar, vamos dizer assim, bem de vida, né? Ou seja, que tem fama, que tem poder,
ou que conseguiram estudar, se tornaram grandes eruditos. Essas pessoas, elas tendem a operar numa paisagem mental de orgulho, né? Ou seja, eles acham que, por terem poder, fama e conhecimento, eles não precisam de mais nada. Então são pessoas que tendem a demonstrar uma menor sensibilidade aos ensinamentos evangélicos, ao passo que aqueles que são simples, aqueles que convivem com muitas dificuldades, né, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde ou quaisquer outras, esses tendem a terem seus corações mais abertos aos ensinamentos do Novo Testamento. Por quê? Porque as próprias aflições já mostraram para eles que esse mundo não é um mundo onde se vai encontrar a verdadeira felicidade, não é um mundo onde se vai encontrar a felicidade genuína, né? O sofrimento intenso pelos quais eles passam já tornaram de alguma forma seus corações mais sensíveis aos ensinamentos evangélicos. E Erasto segue ainda: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então vejam, aqui ele vai começar uma parte que já é o final da mensagem, chamando a atenção para uma coisa que eu acho muito bonita dentro do espiritismo. O espiritismo não é sectário. E aqui Erasto mostra um aspecto desse não sectarismo quando ele diz que mesmo que dentro da doutrina espírita, muitos se transviaram. Por quê? Porque não é a questão de ser espírita, ser católico, ser budista, ser evangélico, que vai tornar o ser melhor. É o cultivo do nosso mundo interior, é a ampliação da nossa visão, é o desenvolvimento de uma compreensão ampla da vida. É isso que torna o ser superior, e não aquele rótulo que ele adquiriu muitas vezes por mera formalidade. E a partir daí, então, Erasto vai concluir o seu ensinamento fazendo uma pergunta e dando a resposta a essa pergunta. Ao perguntar o seguinte: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Então essa é a pergunta a qual nos induz a uma reflexão, né? E a resposta dada pelo próprio autor da mensagem, o Espírito Erasto. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então vejam que a resposta é muito clara, né? Como se reconhece o bom espírita? Como se reconhece o bom cristão? Pelo grau de superação do ego. O quanto que o ser conseguiu se desapegar do seu eu. Porque vejam que tudo aquilo que Erasto fala, e dá aqui como exemplo, amor ao próximo, abnegação, desinteresse, tudo isso são características de seres que estão a cada dia obtendo vitórias sobre o ego, que estão trabalhando mais preocupados em trazer benefício aos seres do que em adquirir satisfações pessoais. Né? São seres que cada vez mais se afastam, né, do desejo de ser elogiado, da ânsia por prazer, né, da ganância por dinheiro e fama. É assim que nós vamos reconhecer não só os bons espíritas, mas os bons cristãos, os bons budistas, os bons muçulmanos, enfim, os bons praticantes de qualquer estirpe espiritual.
porque, como disse o próprio Jesus, se reconhece a árvore pelo seu fruto. Então, isso conecta esse ensinamento à nossa primeira parte de hoje, né? Na palavra e na ação, né? É pelos frutos das nossas palavras e das nossas ações que nós vamos poder fazer o controle de qualidade da nossa prática espiritual. Mantendo-nos vigilantes, né? A qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que nós vamos refinando o nosso mundo interior e, consequentemente, conseguindo exteriorizar a cada dia mais ações de compaixão, ações de bondade amorosa, exemplos de paciência, exemplos de tolerância e exemplos de fé.